Nós estamos aqui hoje no cemitério municipal de Monte Carmelo, cidade do interior de Minas Gerais. E viemos aqui para poder fazer um trabalho refletindo sobre a concepção cristã católica da morte. Meu nome é Gustavo Araújo Batista, sou estudante de teologia pelo Centro Universitário Internacional, Uninter, e a proposta dessa atividade avaliativa é refletir acerca da condição humana, sobretudo da mortalidade física. E então nós vamos realizar esse trabalho refletindo sobre a morte na concepção cristã católica. E nenhum lugar melhor do que um cemitério, do que uma necrópole, para podermos refletir sobre tal tema. Aqui já encontramos um túmulo já bem antigo, já bem desgastado pelo tempo, né? A inscrição já nem existe mais, já não é tão legível assim. E assim nós vamos refletir sobre algumas questões relacionadas à morte dentro da perspectiva católica. O que é a morte? Como ela foi entendida pela humanidade ao longo do tempo e do espaço? Qual o significado da morte no senso comum, na arte, na ciência, na filosofia, na religião e especialmente na teologia cristã católica? O que a doutrina católica cristã ensina sobre o que se espera de cada ser humano após a sua morte, ou o que cada ser humano pode esperar depois da sua morte? E assim nós vamos refletindo sobre a finitude do ser humano, sobre o que significa ser mortal, sobre o que significa ter um fim definitivo neste mundo. A morte é sempre um tema que levanta muitas questões. As culturas têm lidado com ela de maneiras diferentes. E assim, a nossa proposta é tentar entender o que o pensamento teológico cristão católico pode oferecer em relação a indagações que dizem respeito ao encerramento da nossa passagem por este mundo. Cada túmulo, cada lembrança, cada ente querido que aqui jaz foi alguém que viveu, que sofreu, que sorriu, que chorou e que agora permanece na lembrança dos seus entes queridos. E assim podemos pensar
que podemos fazer por eles. E ao mesmo tempo pensar no que eles podem fazer por nós, que ainda estamos aqui. Que mantemos saudades, que mantemos lembranças. Então, continuando a refletir sobre o tema da morte, nós então podemos pensar um pouco sobre o que podemos entender por morte dentro da concepção cristã católica. E ao mesmo tempo refletir sobre o significado da nossa própria morte, né? Que mais cedo ou mais tarde há de acontecer. Bom, o que seria a morte? A morte é algo que nos amedronta, mas também que nos fascina, desperta nossa curiosidade, mas também nossa aversão. Apesar de não sabermos exatamente o que ela é, podemos entendê-la como um dos maiores acontecimentos da existência humana, a situação limite além da qual nada mais é possível esperar no mundo. Ainda que ela encerre nossa vida no mundo, é ela que lhe confere sentido enquanto estamos vivendo no mundo. Se por um lado a morte é o que encerra o ciclo da vida, por outro lado é ela que acaba auxiliando a dar sentido à própria vida, assim podemos dizer. Bom, como a morte foi entendida pela humanidade ao longo do tempo e do espaço? Lidar com a morte é algo que se remonta aos tempos e aos lugares mais primitivos da humanidade. Seja construindo túmulos nos quais depositar os restos mortais daqueles que nos precederam na morte, seja elaborando crenças para consolar-nos a tristeza causada pela perda dos nossos entes queridos, verdade é que a humanidade não foi indiferente à morte, que sempre nos espreita, que sempre nos inquieta. Qual o significado da morte no senso comum? Na arte, na ciência, na filosofia, na religião e especificamente na teologia cristã católica. No senso comum, a morte significa o fim, a interrupção, que não se trata somente com tristeza, mas com humor, como nas expressões bateu com as botas, abotoou o paletó, partiu desta para melhor, pendurou as chuteiras, vestiu o paletó de madeira. Na arte, a morte significa o limite daquilo que se pode expressar ou imaginar, sendo descrita ora de forma trágica, ora de forma cômica, ora de forma heróica, ora de forma vil, ora significando terror, ora significando descanso. Na ciência, a morte é a interrupção do funcionamento cerebral, sem o qual o organismo não pode clinicamente viver. Na filosofia, assim como na ciência, a morte não só é a interrupção do funcionamento cerebral, sem o qual o organismo não pode clinicamente viver, mas também na filosofia a morte é a separação entre a alma e o corpo, que apesar de resultar na corrupção da matéria, não cessa a imortalidade do espírito, como defendiam muitos filósofos.
Na religião, a morte é o final do tempo, mas o início da eternidade para o ser humano, em se tratando da crença no tempo linear, como no caso das religiões judaica, cristã e islâmica. Mas pode ser também apenas um intervalo entre um nascimento e um renascimento, em se tratando de crença de tempo cíclico, como no hinduísmo e no budismo. Para a teologia católica, a morte não é um fim da vida, mas o momento em que cessa a misericórdia e inicia-se a justiça de Deus. O que a doutrina cristã católica tem a dizer em relação ao que se espera por cada ser humano após a sua morte? O Catecismo da Igreja Católica ensina que, logo após a morte, seguem-se os chamados novíssimos do homem, quais sejam morte, juízo, inferno e céu. Cada ser humano, imediatamente após a morte, comparecerá perante Deus, ao qual deverá prestar contas da própria vida, o juízo, ao fim do qual será condenado ao castigo eterno, no caso do inferno, ou recompensado com o prêmio eterno no céu. Ao final do juízo, se não merecer imediatamente o inferno ou o céu, irá para o purgatório até expiar todos os pecados veniais ou leves antes de ser admitido no paraíso celeste. Então nós entendemos que na concepção cristã católica da morte, existem os chamados novíssimos do ser humano, e de acordo com os novíssimos do ser humano, no momento da sua morte, a alma do indivíduo comparece imediatamente perante Deus. E ao comparecer imediatamente perante Deus, cada alma receberá o seu juízo particular. E nós entendemos que esse juízo particular será a prestação de contas que cada ser humano deverá fazer de cada um dos seus atos, sejam eles bons ou maus. É o momento da verdade, de acordo com a teologia católica. É o momento da transparência entre a alma e Deus. O juízo particular é simplesmente o momento decisivo na existência de cada ser humano. Vai ser o momento em que Deus pedirá contas do tempo que nos foi concedido nessa terra. O juízo particular é o momento em que nós prestamos satisfação a Deus de tudo aquilo que tivermos feito ou deixado de fazer. E ao final desse juízo, se nossos pecados tiverem sido muito graves, ou mortais, a sentença será a condenação, o inferno. O inferno, na concepção teológica católica, é o fracasso total, é a privação por completo da visão de Deus, é ser inutilizado para sempre. Já o purgatório, que na concepção cristã católica é o lugar para expiação das penas mais leves, em que aqueles indivíduos que não tiverem morrido em estado de pecado grave, mas que ainda não estejam totalmente purificados para serem admitidos no céu, eles então vão expiar suas penas no purgatório. E depois da expiação, serão admitidos no céu.
na bem-aventurança eterna. Então, podemos dizer que o inferno é o fogo da justiça divina. Porque Deus odeia o pecado, como disse Santo Agostinho. Mas o mesmo Santo Agostinho disse: Deus que ama o pecado é o mesmo Deus que ama o pecador. Dessa maneira, nós podemos entender que Deus, que ama o pecador, oferece a esse mesmo pecador a chance de purificar-se das suas faltas leves ou veniais, para então ser admitido para sempre no céu, na eterna bem-aventurança. Então, podemos dizer que o purgatório é o fogo da misericórdia divina, em que a alma expia as faltas leves cometidas, para que depois possa ter a recompensa eterna no céu. Bom, e o céu, ou o paraíso, é aquilo que Deus preparou para cada ser humano desde a criação do mundo, como disse Jesus na parábola do juízo final. E o céu é a visão de Deus. O céu é a realização plena do ser humano. O céu é felicidade que não tem fim. Por mais que possamos descrever o céu por metáforas, a própria Sagrada Escritura admite que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que o coração humano não pressentiu, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nós podemos entender que o céu é o lugar da alegria que não vai ter fim. O céu é o estado de alma, o estado de espírito, de consciência, em que todas as nossas perguntas terão sido respondidas por Deus. O céu é como olhar para Deus, contemplá-lo em sua beleza, em sua glória, em seu esplendor, e nunca mais se sentir abandonado, nunca mais se sentir sozinho. Porque, como disse Santo Agostinho nas suas confissões, dirigindo-se a Deus, o santo teólogo, um dos doutores da igreja, disse: Tu nos criaste para ti, inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Assim sendo, a nossa passagem por este mundo é uma peregrinação, como disse o próprio Santo Agostinho nesta mesma obra, As Confissões. Enquanto estamos por aqui, nós peregrinamos, nós caminhamos. Tanto é que existe na teologia a expressão, a igreja peregrina. Nós que ainda estamos neste mundo somos peregrinos. E aqueles que já partiram deste mundo, e que ainda estão aguardando a recompensa eterna no céu, constituem a igreja padecente, ou a igreja sofredora. Aqueles que já alcançaram a bem-aventurança eterna constituem a igreja triunfante. Então, chegar ao céu significa triunfar, significa vencer. Por mais que a gente chore, por mais que a gente sofra neste mundo, Deus preparou o melhor para nós. E é assim que consiste a nossa fé ou a nossa esperança. Então, sempre que visitarmos algum cemitério, sempre que nos lembrarmos daquelas pessoas que nos deixaram, vamos pensar que essas pessoas fizeram a sua caminhada. Essas pessoas fizeram a sua jornada por este mundo e já encerraram a sua passagem por aqui. Chorar é normal, sentir saudade também,
Mas desespero não, porque desespero não é palavra que combina com cristão. Uma vez que a segunda das nossas virtudes teologais é a virtude da esperança. Então, onde há esperança, não há lugar para desespero. E estas tumbas que observamos são como sementes plantadas para a eternidade. O costume ou a tradição cristã de sepultar os mortos consiste exatamente nisto. Os mortos foram semeados para a vida eterna. Os mortos foram plantados para florescer no jardim de Deus. É esta a nossa fé, é esta a nossa esperança. Eu espero que este nosso trabalho, esta nossa reflexão sobre a concepção cristã católica da morte, sirva para alimentar a nossa esperança, para fortalecer a nossa fé e, ao mesmo tempo, para aumentar a nossa caridade. Porque enquanto estamos aqui, temos a chance de fazer pelos outros aquilo que algum dia os outros também farão por nós na eternidade. Da mesma forma que hoje podemos rezar pelos mortos, futuramente os que aqui permanecerem rezarão por nós até chegarmos à bem-aventurança eterna. Tenham gostado dessa nossa reflexão. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Até mais.